Oi pessoal, aqui é o Tomás Della Torre, especialista em carreira, e a gente está começando mais um vídeo para falar do resumo da semana, como foram as entrevistas. Teve muita coisa legal, aliás, o último vídeo teve uma repercussão bem legal, as pessoas gostaram, deu comentando como foram as entrevistas da semana. E essa semana foi um barato, porque teve candidato que não veio para a entrevista, não apareceu, não mandou recado, teve candidato que falou muito mal do chefe, teve candidato que disse que mudou de empresa, saiu de uma empresa, foi para outra, ganhando o mesmo salário, buscando qualidade de vida, então teve muita coisa legal. Então espero que você goste. Bom, pessoal, a primeira entrevista da semana, achei isso muito curioso. A primeira entrevista da semana, segunda-feira, 8 horas da manhã, o candidato não apareceu. E eu acho isso impressionante. Até o 2020 tem candidato que acontece alguma coisa, não vem para a entrevista e não avisa. Então eu já falei algumas vezes, já postei algumas coisas sobre isso. É natural, a gente está em São Paulo e aqui tem muito trânsito, outras grandes capitais tem muito trânsito, tem muita coisa que acontece. Tem imprevisto que acontece, então é natural que eventualmente uma coisa ou outra impeça a pessoa de vir para a entrevista. O que eu costumo falar sempre é, tenta avisar, porque a pessoa que vai te entrevistar reservou aquele horário e está te esperando. Então foi muito curioso, porque ele não veio, e aí a gente mandou mensagem para ele perguntando, às 8 horas da manhã a gente mandou mensagem, tudo bem, está a caminho, está chegando, e aí ele respondeu dizendo, olha, eu tive um imprevisto e não vou poder comparecer. Então isso, eu acho que serve para todos aqueles que marcaram, agendaram uma entrevista e não compareceram, ou que tem um imprevisto no caminho, ou um dia antes, a ideia é que avise. Quer dizer, 10 anos atrás não tinha nem WhatsApp, né? Então a pessoa tinha que ligar. Hoje você manda um WhatsApp, você manda um áudio, você manda uma mensagem rápida, um e-mail, e aí você avisa que você não vai poder comparecer. E aí, inclusive, se isso acontecer, a minha sugestão é, se você não for para a entrevista porque teve um imprevisto, você explica isso para a pessoa e acho legal você dizer que, reforçar que tem interesse pela vaga, pelo processo e sugerir 1 ou 2 ou 3 datas para remarcar a conversa. Então, olha, desculpa, tive um imprevisto, não vou poder comparecer, mas queria saber se a gente poderia remarcar a nossa conversa, tenho tais disponibilidades. E queria reforçar que eu estou super interessado pela oportunidade. Acho que isso mostra muito boa vontade, porque inclusive foi exatamente isso que a gente fez. Ele respondeu dizendo que não ia poder vir, a gente sugeriu uma outra data e ele veio. E aí eu queria falar, porque na entrevista dele teve uma situação muito curiosa, muito ruim inclusive. Quando ele veio, no dia seguinte a gente remarcou, ele veio, ele passou boa parte da entrevista falando mal do chefe. E eu acho isso muito ruim, acho que isso gera uma mensagem, ele transmite uma mensagem muito ruim. Uma das perguntas que a gente faz para o candidato que está empregado é, por que você quer sair da empresa que você está? E aí foi muito curioso, porque em alguns momentos ele falou muito mal do chefe, né? O que me fez pensar que é natural que você queira mudar de empresa porque você ou não gostou da empresa, ou não gostou do teu chefe, ou não gosta da equipe, então é natural que isso aconteça. A minha proposta, a minha sugestão é que você amenize isso na entrevista. Então que você não fale, ele falou de uma maneira muito dura, muito direta, então a minha sugestão é que você amenize isso, dizendo, olha, não me adaptei com a cultura da empresa, e aí você explica de uma maneira mais delicada, mais sutil. Ele foi muito enfático, e aí acho que acaba gerando uma imagem muito negativa. Por quê? A impressão, não que ele vá fazer isso, mas a impressão que dá, ou a impressão que ele passa, é que se eu contratá-lo para minha empresa, e daqui 6 meses, 1 ano, 2, ele for fazer uma entrevista, o que é, enfim, razoável, normal, talvez ele fale de mim também, né? E aí ninguém quer correr esse risco, né? Então, de novo, você não precisa mentir. Se você não se dá com o teu chefe, se você não gosta do clima da empresa, da cultura da empresa, não tem problema. Você pode falar, mas de uma maneira mais discreta, mais amena e de uma maneira muito simples, objetiva. Olha, não me adaptei, não é o clima que eu busco, não é... o meu chefe não me inspira. Então isso me trouxe até aqui, me fez, ou está me fazendo avaliar outras oportunidades, outras propostas. Então esse foi um segundo caso. Uma outra entrevista que aconteceu e que eu achei interessante, 2 coisas nela me chamaram a atenção. Uma
eu também já gravei alguns vídeos falando sobre o currículo, né? Sobre o cuidado que você tem que ter com o seu currículo, com as informações que tem lá. O e-mail dele estava errado no currículo dele, desse candidato. Então, eu estava fazendo a entrevista com ele já tinha vindo até aqui, aliás, foi uma entrevista por vídeo, inclusive por Skype. E aí, quando eu estava confirmando os dados pessoais dele, o e-mail dele estava errado. Inclusive, era o e-mail dele, né, @hotmail.com.br. E aí eu falei, eu acho que Hotmail não tem BR. Ele falou, não, Tomás, tá errado mesmo, é só hotmail.com. Então, isso a gente corrigiu rapidamente. Então, tem um vídeo que eu gravei falando sobre o currículo, né, o modelo ideal de currículo, eu falo bastante disso. Eu dou uma sugestão que é, depois que você terminar o teu currículo, revisa tudo e dá esse currículo para alguém próximo, um marido, mulher, um amigo, irmão, alguém próximo, para essa pessoa revisar, porque às vezes você está muito viciado, né? Já leu tantas vezes aquele currículo que já está um pouco viciado. Dá para alguém revisar. É claro que assim, nenhum erro no currículo é legal. Agora, erro em e-mail e celular eu acho que são os piores, porque corre o risco da pessoa tentar te ligar ou te mandar um e-mail e você não receber a mensagem, a ligação. Então revisa o teu currículo, mas com especial carinho nos teus contatos, principalmente celular e e-mail. E aí, mudando um pouco de assunto, nessa mesma entrevista eu achei um caso curioso, porque essa pessoa está trabalhando. E aí eu perguntei para ele por que ele tinha saído da empresa anterior e ido para essa empresa que ele está trabalhando atualmente. E aí ele me contou que ele fez essa mudança pelo mesmo salário. Ele saiu da empresa anterior ganhando um valor e a proposta que a empresa atual dele fez foi financeiramente igual. Ele foi ganhando a mesma coisa. E aí eu perguntei por quê. E aí ele falou de um tema que tem sido cada vez mais recorrente nas entrevistas, que é a qualidade de vida e propósito, né? Ele falou, Tomás, olha... a empresa tem um propósito, a empresa que eu estou atualmente tem um propósito que tem mais a ver com o meu. Teve um outro ponto que a empresa era mais próximo da minha casa, eu dirigia quase 1 hora para ir, quase 1 hora para voltar, isso estava me desgastando demais e foi curioso, porque ele falou, inclusive a estrada, porque eram cidades diferentes, a estrada era perigosa, então eu corria também um certo risco, né, na viagem. E então eu resolvi trocar uma empresa por outra pela qualidade de vida, segurança, propósito, né, tipo de empresa. Então eu achei isso muito legal, porque eu acho que já foi-se o tempo de que as pessoas mudavam principalmente por salário. É claro que grana é importante, né? Você ganha um valor, uma empresa oferece um valor mais alto, você tem sonhos, você tem conta para pagar, você tem, enfim, seus objetivos de vida. É natural que a remuneração ainda seja um fator muito importante na escolha de uma empresa, de uma proposta, de uma recolocação. Mas eu achei interessante que ele citou muito isso, né, de propósito, de qualidade de vida, de segurança. Então acho que quando você estiver avaliando, se você estiver desempregado e estiver avaliando uma proposta, acho que você tem que ponderar isso tudo. Mas mesmo se você estiver trabalhando e receber uma proposta para uma mudança de empresa, eu sugiro que você avalie essa proposta de uma maneira meio que 360 graus. Não só a remuneração, não só se ela é perto de casa, não só o propósito, mas que você tente criar critérios que para você são importantes, como esses e tantos outros critérios, né? Localização da empresa, propósito, remuneração, desafios da função, perspectivas de carreira, enfim, são diversos critérios para você avaliar na hora de tomar uma decisão. Então, acho que esse foi um caso que me chamou bastante atenção também. Outro ponto, eu acho que eu falei disso, se eu não me engano, no vídeo passado. Eu adicionei não, né? Eu mandei um convite, a gente usa muito o LinkedIn, eu falo muito do LinkedIn aqui, né? Eu adicionei uma pessoa que eu vi o perfil dele no LinkedIn, e essa pessoa tinha o perfil, né, pela descrição do perfil dele no LinkedIn, ele tinha o perfil de uma vaga que a gente está buscando aqui na consultoria. E eu vi que ele estava desempregado há 2 anos, então adicionei ele. E foi muito curioso, porque quando a gente adiciona alguém no LinkedIn, às vezes a pessoa aceita a gente em 5 minutos, às vezes demora 2, 3 dias, às vezes não aceita o nosso convite, o que é normal também. Mas no caso dele, ele me aceitou muito rapidamente, assim, sei lá, 5 minutos depois ele já tinha me aceitado. E aí quando eu fui ver o celular dele para ligar e falar, olha, estou com uma oportunidade com o teu perfil, não tinha o celular dele lá, porque... Não sei se você está habituado, mas quando você adiciona uma pessoa no LinkedIn, quando essa pessoa te aceita, quando você aceita o convite de alguém, aparecem os dados pessoais que você permite
que essas pessoas tenham acesso. E aí não tinha o celular dele, e aí eu não consegui ligar. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, fulano, queria entrar em contato com você, tô com uma oportunidade, o perfil da vaga é esse, queria falar com você. E ele não me retornou até hoje. Quer dizer, até hoje. Isso foi ontem, né? Mas eu sempre falo que o processo seletivo tem sempre uma urgência muito grande, né? A empresa que está contratando precisa sempre contratar alguém o mais rápido possível. E eu não consegui falar com ele até agora, ele ainda não me retornou. É claro que tem um fator que, assim, eu não sei, mesmo ele estando desempregado, eu não sei se ele está buscando ativamente ou se ele quer voltar para o mercado. Às vezes ele já voltou, já está trabalhando e não atualizou no LinkedIn dele. Mas o recado que eu queria passar é, se você estiver buscando, deixa os teus dados de contato para que quando a pessoa olhar o teu perfil já conseguir te ligar o mais rápido possível, né? Então acho que isso me chama atenção também. Falei um pouco disso no vídeo passado, do resumo da semana passada, né? Duas coisas para fechar. A gente teve uma reunião numa empresa recentemente que passou o perfil de uma vaga e falou, Tomás, a gente está buscando uma pessoa com esse perfil, esse é o cargo, essa é a descrição da vaga, passou o salário, passou tudo e eles gostariam muito de alguém que viesse de um outro segmento. E muita gente me procura perguntando, Tomás, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de área. Não é nem de carreira, eu quero mudar de área. Eu trabalho numa determinada área, num determinado segmento e eu quero ir para outra. Então, por exemplo, trabalho na área financeira e eu quero trabalhar na área de bens de consumo. Trabalho numa empresa de bens de consumo, quero trabalhar numa empresa da área médica, da área da saúde e por aí vai. Isso é sempre muito desafiador. É possível, exige um pouco de tempo, de paciência, mas isso é absolutamente possível. E eu achei muito legal, porque algumas empresas me procuram dizendo isso. Tomás, a gente queria um profissional que viesse de um outro mercado, porque a pessoa às vezes vem com ideias novas, com insights novos, essa palavra, né? O mindset, a mentalidade diferente. E eu achei muito legal e isso serve para quem está buscando essa experiência que eu vivi, eu quis compartilhar, porque tem muita gente que está buscando mudar de área, mudar de segmento de atuação, e eu queria dizer que assim, é super possível, embora de novo, exija tempo, você tem que se dedicar, não é fácil, mas existem empresas que buscam profissionais de segmentos diferentes, então achei muito legal. E para fechar, aconteceu uma situação agora há pouco aqui com a gente na consultoria, que para nós, em tese, é ruim, mas eu quis dividir porque eu achei também muito legal, muito curioso. A gente está com uma vaga num mercado específico e a gente tinha um candidato que eu ia entrevistar hoje e ele declinou da vaga. Ele não quis nem conhecer muito a fundo da oportunidade, ele ligou e declinou da vaga. E eu achei interessante porque quando a gente perguntou para ele por que ele estava desistindo do processo seletivo, só um parênteses, era para ganhar 50% acima do que ele ganha hoje. Então, assim, o que seria uma super oferta, uma super proposta financeira, né? E eu achei curioso porque ele falou, Tomás, e muito em linha com o que eu falei agora há pouco, ele falou, é muito em função do meu propósito. Então, assim, hoje ele trabalha no modelo PJ, ele é um profissional autônomo, e a vaga que a gente tem é para ele trabalhar com carteira assinada, CLT, horário para entrar, horário para sair, meta, chefe, etc e tal. E ele falou, hoje eu não tenho nada disso, eu faço os meus horários, eu tenho um outro ritmo de vida e mesmo ganhando 50% a mais, eu não tenho interesse em voltar para um mercado, entre aspas, né, digamos, formal, carteira assinada, horário para entrar, para sair, meta, etc. Então achei legal, né, a pessoa ter isso claro, e ir atrás, né, do que ele quer, do que ele gosta e fazer aquilo que está de acordo com o que eu falei agora há pouco também, com os critérios dele, com o propósito, né? Então achei muito legal também. Então é isso, esse foi o resumo da semana, espero que você tenha gostado, espero que inclusive você participe também, comenta, me fala o que você achou, se você tem ideias, dúvidas, insights também para que a gente possa discutir juntos, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.